Boa noite a todos. É uma grande alegria ter vocês nesta casa. Sejam sempre muito bem-vindos. Então vamos nesse momento buscando serenar nossa mente, nossas emoções, abrindo ainda mais o nosso coração, para que assim possamos sentir as energias a nos envolver da espiritualidade, que desde o momento em que adentramos a esta casa, está cuidando tão amorosamente de cada um de nós, que eles estejam também envolvendo o nosso palestrante da noite para as reflexões que serão trazidas. Vamos nos ligando ainda mais ao nosso anjo de guarda, este amigo que está sempre conosco, nos orientando para o bem, para a luz, para as verdades do Cristo. Que possamos nos manter sempre num bom padrão vibratório, para que intuitivamente consigamos senti-lo ao nosso lado. E assim vamos nos ligando à nossa querida Mãe, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Ela que aceitou essa sublime missão de nos trazer o nosso amado Mestre. Ela que nos ama incondicionalmente como seus filhos, que está conosco em todos os momentos de nossa vida. E ela nos abraça, nos envolve com seu manto de proteção. E vamos juntos de Maria, seguindo até Jesus. E ao nosso Mestre amado, nosso guia, o nosso modelo maior, agradecemos por seu amor por toda a humanidade pela qual veio ao mundo, por seu amor por cada um de nós. Que possamos nos manter perseverantes nesta jornada, buscando aproveitá-la da melhor forma possível, aprendendo, nos autoconhecendo, nos melhorando, seguindo os caminhos que Jesus veio para nos deixar. E assim, vamos juntos, de Jesus, de Maria, nos dirigindo até Deus. E diante desse nosso Pai misericordioso, humildemente nos ajoelhamos e agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo. Agradecemos por mais essa oportunidade de vida abençoada. Que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. E assim, Pai, nesta noite pedimos as suas bênçãos para iniciar este trabalho, rezando silenciosamente dentro dos nossos corações a oração que Jesus nos trouxe, nos deixou e que nos liga diretamente ao Pai. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, com muita alegria, nesta noite, nós recebemos o palestrante da noite, o Celso Policarpo. Seja muito bem-vindo, viu? Gratidão, viu? Vamos só colocar aqui antes. Pode abrir lá. Clica aqui, ó. Não abriu aí?
deixou sem escrever. Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. Meus agradecimentos pelo convite, que é a primeira vez que eu compareço aqui nessa Casa Espírita, no Pão Nosso. E, como sempre, eu procuro iniciar as palestras. Eu peço a Jesus que possa, nesse momento, envolver cada um de nós aqui presentes na sua consciência e que, nesse envolvimento, ele possa fazer com que a gente entre numa frequência em que nós consigamos atingir o objetivo de toda a palestra, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós, tá? Muito bem. Marilúcia, cadê? Você me dá um toque a hora que é 5 minutos antes, porque eu sei que você me pediu, acho que 20 minutos, 25, aí eu acelero isso aí, tá bom? Faz favor. Então, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre esse poema, que é controvertido, uns falam que é tibetano, outros que foi de uma autora norte-americana, mas não importa. O que importa é que se fosse escrito por um espírita, ou por um espírito, né, não seria muito mais bonito do que isso aqui que nós vamos ver. Então, ele nos mostra uma jornada de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento na nossa doutrina foi a ferramenta que apareceu depois do Kardec, depois do Chico, que nos mostrou como é o plano espiritual. O Kardec codificou a doutrina, dando uma série de informações, e depois apareceu o espírito de Joana de Ângeles, que fez o quê? Ela nos deu a ferramenta do autoconhecimento. Porque se nós não tivermos autoconhecimento, nós não conseguimos evoluir mais rápido. Porque a nossa evolução espiritual, ela é muito lenta. É uma evolução muito lenta. Se vocês forem ver no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico, né, o André Luiz faz a colocação que para nós obtermos a razão, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, vejam bem, nós levamos 1,5 bilhão de anos. É 1 bi, não é mi, não. 1,5 bilhão de anos. Então, o nosso processo evolutivo é muito lento. E o autoconhecimento é exatamente a ferramenta que a gente pode acelerar, exatamente esse crescimento espiritual. Então, durante esse 1 bilhão de anos, e mesmo depois de racionais, depois de conseguirmos o livre-arbítrio, o que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Batendo a cabeça no muro. A gente dá 3 passos para frente, 2 para trás e não sai do lugar. E fica, enquanto a gente não aprende, a gente não consegue enxergar dentro de nós, identificarmos as nossas imperfeições e desenvolver a vontade de mudança, nós continuamos dentro desse contexto aqui, ó, de bater a cabeça. Então, isso nós temos que ser conscientes como espíritas. Porque não existe atalho. É lento, mas precisa de esforço, e nós temos que um dia sair dessa roda do ir e vir, que o Kardec falava, que é as sucessivas reencarnações que a gente tem nesse plano aqui, nesse mundo físico nosso, certo? Mas vamos então rapidamente ao poema. Ele fala assim, ó, chama Autobiografia em 5 capítulos, são só 5, né? Onde ele faz a citação aqui: há um buraco fundo na calçada, eu caio. Aqui o autor ou a autora, ele faz uma metáfora, uma analogia, uma comparação entre o buraco e os erros que a gente comete na vida, certo? Porque o erro, gente, nós não conseguimos evitar. A pedagogia da vida, do mundo físico nosso, qual que é? É o aprendizado através do erro. A gente não consegue aprender sem errar. É assim que funciona, querendo ou não querendo, né? Então a gente cai no buraco sucessivamente. E essa queda que a gente tem, ela gera cada vez mais dor, que nós temos que superar esse tipo de coisa. Então, os buracos da vida
a gente vai cair. Só que nós temos que entender que a queda, o erro, é uma questão de aprendizado e não de reincidência. Aí vocês vão falar, mas nós temos livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é relativo ao processo evolutivo do espírito. Não é porque a gente tem livre-arbítrio que a gente consegue evitar todos os erros da vida. Aí você fala, então tem que errar? Não é que tem que errar, nós vamos errar. É assim que aprende. Aí vocês podem perguntar para mim, mas onde você viu isso? Então vocês pegam um livro do Chico, que chama-se Libertação, e vocês vão ver um textozinho ali que eu até grifei quando eu li, eu achei muito interessante, em que a história, o André Luiz, ele vem para a Terra, acompanhado ali do seu instrutor, do seu mentor, e quando ele chega aqui na Terra, eles vão num centro espírita. E lá no centro espírita, eles veem o trabalho de uma médium muito produtiva. E o André Luiz repara que no momento em que ela está trabalhando, ela tem uma radiação luminosa que emana da cabeça dela. E eles acompanham, e encerra-se os trabalhos, e essa médium vai embora para casa. Quando ela sai do portão para fora, essa radiação luminosa, ela se transforma numa emanação acinzentada, sabe? Uma emanação bem acinzentada. E o André Luiz estranha nesse tipo de coisa, ele fala, escuta, mas como? Né? Ela estava toda luminosa, agora ela está acinzentada. Aí o instrutor espiritual dele esclarece ele. Ele fala, não, olha ali mais para frente a influência espiritual que ela está tendo. E a hora que ele olha, ele vê alguns espíritos que estavam ligados fluidicamente nessa médium, e ela começou a vibrar num outro padrão. E o padrão que ela vibrava era do ciúme. Ela tinha muito ciúme do marido, injustificado, por sinal, né? E ela abaixava muito a frequência dela. Aí o André Luiz vira e fala, escuta, mas a gente não pode ajudá-la? Vamos intervir, afastar esses irmãos que estão aí. Mas nesse momento o instrutor fala para ele, fala, olha, a Elisa, que era o nome da médium, ela tem o direito de errar, pois ela tem também o direito do aprendizado. Então a espiritualidade, porque nós temos livre-arbítrio, eles não interferem, eles inspiram, eles intuem, mas se você fizer, o problema é teu, não são deles. A lei divina não permite que eles te peguem e desviem do buraco. A gente vai cair no buraco do erro, certo? E aí continua falando, estou perdido sem esperança. A esperança, quando a gente perde a esperança, a gente fecha a porta da esperança e abre a porta da depressão. A esperança é um dos componentes da fé, mas é a base dela. Porque não adianta falar assim, você precisa ter fé, porque às vezes o camarada não tem fé. O que é a fé? A fé é um componente de virtudes que tem. É a vontade, é a esperança, é a certeza, é a convicção, é um componente de coisas. E a gente às vezes demora para poder adquirir isso aí ao longo do processo evolutivo. Mas a esperança nós temos que ter em todo o processo de dor, porque nós não estamos absolutamente sozinhos. Nós temos ajuda, a espiritualidade está sempre presente, certo? E segue falando, não é culpa minha, leva uma eternidade para encontrar saída. Para a gente enxergar os erros do nosso semelhante, nós temos olhos de águia. Mas para a gente enxergar os nossos erros, nós somos extremamente míopes. Por isso é que necessita-se do autoconhecimento. Porque é muito difícil a gente assumir a culpa. Por que a gente erra tanto? Né? Tem vários motivos para isso aí. O primeiro tipo, vamos colocar assim, é a parte comportamental. A gente sempre vai repetindo o mesmo comportamento do erro. Segundo, é a falta de autoconhecimento. Terceiro, é a influência externa, que é a parte obsessiva. Obsessão, gente, existe e pega, sabe? É isso que nós temos cuidado. Se vocês forem ver a questão
se não me engano, é 456 do Livro dos Espíritos. O que fala lá? Fala, quando Kardec pergunta para a espiritualidade, para os espíritos, se nós somos influenciados nas nossas ações e pensamentos, qual é a resposta da espiritualidade? Eles falam assim: vocês são dirigidos muitas vezes pelos espíritos, na maioria das vezes. A gente acha que somos nós que estamos tomando a decisão, mas não é. A grande maioria das vezes é a influência espiritual, que a nossa frequência, ela oscila muito ainda nesse estágio evolutivo, certo? Passando para o segundo, o que fala? Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, finjo não vê-lo. Ei, como a gente gosta de fazer isso, não é? A gente finge que não vê as nossas quedas e finge que não vê as nossas imperfeições. O Augusto Cury, aquele psiquiatra, ele tem uma colocação muito boa nesse sentido aqui. Ele fala assim: feliz daquele, vejam bem, feliz daquele que é transparente para si mesmo. Dele é o reino da saúde psíquica. Infeliz daquele que foge de si mesmo. Dele é o reino da psiquiatria. Não adianta fingir que não vê. É mais fácil a gente ver, sabe? Por quê? Porque você identificando a imperfeição, você sabe onde muda. Se você não enxerga ou você finge não ver, o que acontece? Como que você muda aquilo que você não está enxergando? Não tem jeito. Então nós temos que ter essa consciência se a gente quiser acelerar um pouco o nosso processo evolutivo. E aí fala assim: caio nele de novo, não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Quer dizer, continua negando a culpa. Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é do nosso semelhante. Por quê? Porque nós temos mecanismos dentro de nós em que nos defende dessa parte. Porque admitir erros dói. Admitir imperfeições dói no íntimo de cada um de nós. Então a gente ou finge não ver, ou acontece isso aqui, a gente joga a culpa no outro. É sempre o outro. Não, mas eu agredi porque ele fez isso aqui. Quer dizer, se ele fez errado, você está fazendo errado também. Essa é a grande questão da história, certo? E aí, fala assim, ainda leva um tempão para sair. Aí demora mais. Quando a gente finge que não vê o buraco que caiu, demora mais para você poder sair desse buraco. Certo? Vamos para o terceiro. O que fala? Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. Por que a gente cai sabendo que é uma repetição, muitas vezes, e sabendo a imperfeição que nos leva a cair? Porque aqui, ó, você vê, ele já tem o quê? Uma certa consciência disso. Mas ele não consegue admitir. E é exatamente esses mecanismos de proteção, de autoproteção que nós temos. Chama-se como isso? Chama-se ego. Esse é o grande problema. É o ego. Se vocês pegarem o ego, fazer um mais e colocar um sufixo ismo, o que fica? Egoísmo, egoísmo. Qual foi a pior imperfeição que o Kardec falou, que a espiritualidade citou para o Kardec, e ele colocou no Livro dos Espíritos? Qual é a pior imperfeição que nos impede o avanço mais rápido e adquirir virtudes mais elevadas? É o egoísmo. Mas o ego tem essa função de proteção também. Por quê? Porque dói. Então ele protege, certo? E nessa proteção é onde a gente finge não ver, a gente vê e cai ainda. E aqui fala o quê? Ainda assim caio. É um hábito. Se meus olhos se abrem, sei onde estou. A queda é exatamente por isso. Quando a gente comete erros sucessivos, inclusive em reencarnações passadas, o que acontece conosco? Você vai repetindo, repetindo, repetindo. Essa repetição, ela cria uma frequência cada vez mais forte. E quando a gente desencarna,
essa frequência mergulha em termos de mente inconsciente nossa. Fica lá no subconsciente, na mente inconsciente. E o que acontece? A gente reencarna novamente, bebezinho, não lembra nada, criança, adulto, mas essa frequência, ela está viva lá dentro da mente inconsciente, ela pulsa lá dentro. E quando nós temos um estímulo na vida, o que ocorre? Você aciona um gatilho. E quando você aciona esse gatilho, o impulso bota para cima violento em nível consciente. Aí você repete o erro que você cometeu. Por isso que muitas vezes o indivíduo vem, por exemplo, ele faz a programação reencarnatória dele. Você é honesto. Aí ele chega e que reencarna. Mas durante várias vidas, ele foi estelionatário, ele foi desonesto, ele foi corrupto, ele foi uma série de coisas. Mas a intenção era boa. Aí ele faz a programação reencarnatória e vem para a Terra. Quando ele chega aqui no mundão de Deus, o que ocorre? Expande a consciência dele, entendeu? Que estava muito expandida, ela vai contraindo e o ego dele expande. E a hora que ele é estimulado, ele vai lá, presta um concurso público, entra num cargo importante, que é fácil de desviar dinheiro, o que acontece com ele? Ele foi estimulado, brotou um impulso e ele cai novamente. Aonde? No buraco, ele criou um hábito. Ou seja, um loop em que ele sai de uma vida, entra na outra e cai, entra numa vida, sai na outra e cai. Por isso que a espiritualidade fala que a maioria das reencarnações a gente repete o mesmo erro. Ou seja, a gente cai no mesmo buraco. É isso que nós temos que aprender. E encerra falando, sei onde estou, é minha culpa, saio imediatamente. Quer dizer, aqui ele já cresceu em nível consciencial. Ele já admite, mas ele não consegue. Ele continua a cair nos buracos da vida. No quarto fala assim, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Aí, ó. Agora ele teve um crescimento espiritual maior. Ele faz o quê? Ele desvia, mas a imperfeição está lá dentro ainda. É porque ele adquiriu o quê? Ele adquiriu autocontrole, ele adquiriu conhecimento, ele adquiriu uma série de coisas. Então ele consegue desviar, muitas vezes, da queda que ele vai ter. Ele desvia, mas a tendência ainda está dentro dele. Se o estímulo for muito grande, talvez ele não consiga o desvio. Talvez ele caia novamente. Então precisa esforço, precisa boa vontade, precisa conhecimento. Sem conhecimento vocês não vão conseguir. A gente não consegue. Tem que ter esse conhecimento, tem que ter esforço e tem que ter vontade verdadeiramente de querer a mudança. E assim mesmo a gente falha algumas vezes. E segue falando. O último aqui, para encerrar. Ando por outra rua. O que eu coloquei aqui? Veja bem. Eu coloquei uma ladeira, um idoso aqui, ó, bem, um senhorzinho bem lá em cima, que já passou, amadureceu ao longo da reencarnação. Esse aqui está maduro, tá vendo? Consciencialmente, espiritualmente, moralmente, ele pega outra rua. Ele sabe que o caminho é esse. Para a gente pegar outra rua, gente, nós temos que ter um autoconhecimento profundo de nós mesmos. E é a hora que a gente começa a deslocar em dimensões mais acima do que esse mundo nosso aqui, do que o mundo físico. Porque, do contrário, não adianta. A gente reencarna e erra, reencarna e erra, reencarna e erra. O autoconhecimento é a ferramenta que anelou ao restante das informações do Espiritismo, através da Joana de Ângeles, que nos deu o quê? Um modo da gente acelerar o nosso processo de crescimento espiritual. A nossa jornada começa a acelerar um pouquinho. Esse é o caminho que nós temos que ter. E a doutrina espírita é a única que faz o quê? É a única que nos dá esse conhecimento e essas informações. Então nós temos que aproveitar isso, certo? E a mensagem que eu deixo para vocês é essa daqui, ó. É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las,
e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser, para aceitar a pessoa que realmente sou. Nós temos que identificar, nós temos que aceitar os nossos erros, nós temos que perdoar-nos pelo erro, mas nós não podemos conformar com a imperfeição. A mudança é necessária. Mas isso existe uma sequência. Tem o erro, a culpa, o arrependimento e a reparação. O erro a gente tem que identificar. A culpa nós temos que enxergar a sua utilidade. Qual que é? Nos levar para o arrependimento. E quando a gente chega no arrependimento, nós estamos prontos para a reparação. Se a gente para na culpa e começa a nos martirizar exatamente por todos os erros que a gente cometeu, o que você faz é mergulhar numa coisa chamada remorso. E a finalidade não é essa. Não, absolutamente não é essa. A finalidade da culpa é alavancar-nos no arrependimento, que a gente possa reparar através de energias contrárias tudo aquilo que a gente fez de mal. Sem querer desanimar. O que a espiritualidade fala? Que todos os erros que nós cometemos, no momento em que nós adquirimos a razão, até hoje, em N reencarnações, nós vamos ter que reparar todos eles. Por isso que é difícil sair do planeta Terra. Deu para entender? Vocês têm alguma pergunta aí? Eu acho que tem 5 minutinhos aí, certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode fazer, não tem problema. Então, todo mundo assimilou? Então, fico feliz. Tá? Obrigado por me ouvir nessa noite e que vocês possam verdadeiramente internalizar isso, que vocês tenham esforço, desenvolvam bem a vontade, né? E muito obrigado por me ouvir nessa noite. Que Deus os acompanhe. Até a próxima. Nós a quem agradecemos a sua presença esta noite, a mensagem que nos foi trazida, gratidão mesmo, viu? Então vamos nos preparando para os passos de tratamento, vamos fechando novamente os nossos olhos, nos acalmando, e assim que possamos aproveitar agora esses minutos que antecedem os passes, buscando o nosso silêncio interior, buscando refletir nas mensagens que nos foram trazidas, que possamos buscar nos autoconhecer para identificar aquilo que é necessário mudar em nós. Para isso é preciso ação, é preciso coragem. E Deus nos deu essa oportunidade de vida para evoluirmos e que possamos então aproveitá-la da melhor forma possível. Que possamos, durante toda essa semana que se segue, nos manter sempre fortalecidos pela fé, que possamos ter esperança, que possamos ter serenidade. E assim